Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí para vocês, tá? Graças a Deus, né, pessoal? A gente ainda continua nessa realidade aqui, física, que a gente conhece como Terra, né? Você está na Terra ou está no céu? Entende, pessoal? Mas graças a Deus é uma permissão do Criador, do nosso Deus, tá? Na nossa consciência está aqui. Por quê, pessoal? Porque a gente tem um propósito fazer aqui, tá? Principalmente a gente que é espiritual, tá? A gente é chamado para isso, para esse propósito. O Espírito de Deus trabalha no nosso íntimo para que a gente ande nesse propósito, tá? Então, é um trabalho aí feito aí, tá, pessoal? Invisivelmente, aos nossos olhos, mas esse trabalho está sendo feito. Também como os espíritos malignos está fazendo o trabalho dele de afastar você do Criador, afastar você da fonte, para que você não receba vitalidade. E esse é o nosso problema aqui nessa realidade, porque essa realidade aqui está dominada por consciências, né? Energias malignas, pessoal, tá? Então a gente está num terreno, vamos dizer assim, minado. Qualquer hora pode explodir, tá? Entende, pessoal? Então eu tô falando isso nessa introdução porque eu tô vendo aí que tem muitas pessoas novas. Eu quero agradecer antemão, tá? Vocês me deram uma audiência muito grande aí nesse primeiro e segundo vídeo aí. Obrigado. No vídeo também da contaminação espiritual. Nossa, pessoal, né? Vocês estão gostando, vocês estão. Isso estão fazendo bem a você, né? E tem pessoas aqui que eu nem vi, nunca vi na minha vida, mas se ela crê, se ela é meu irmão de alma espiritualmente, essas pessoas, tá? Ela crê, ela acredita, ela tá aqui frequentemente, né? Então, vocês é meu irmão e minhas irmãs espiritual, meus irmãos de alma, tá? Mas a gente pode estar separado, né? Tem pessoas aqui de Cascavel, Paraná, né? Teve uma pessoa aí, é um irmão de Cascavel, Paraná. Longe, tá longe. Eu tô aqui na Bahia, Salvador. Tem outra que está em São Paulo, outra que está em Brasília, pessoal. Então veja como tem irmãos aí espiritual, né, que acredita, né, pessoal, na espiritualidade, né? Porque tem alguns pessoal que fala, eu fico olhando, né, as falas das pessoas, né, tanto aqui nas redes sociais como, né, quando eu saio aqui. Hoje mesmo eu saí aí que vi um sol lindo aí, não tinha nenhuma nuvem, o céu azul aí, eu saí aí para comprar uma coisa. O sol tá lindo, ele promete, hein? Então, praia aí, pessoal, eu queria até ir para praia, mas é um lugar, muita gente, tá? Esses feriados, né? Hoje é dia das mães, né? Parabéns vocês aí que são mães, tá? Tem filhos aí para se preocupar, tá, pessoal? Então eu saí aí, então você vê que a frequência, tá, pessoal? Deu uma melhorada aí, porque às vezes a frequência que a gente sente, né? Às vezes é do nosso próprio familiar. Essa semana eu senti isso, tá, pessoal? Pessoas daqui da minha família tava com ansiedade, tava com medo também. Então a frequência do medo começou a passar para mim. Eu senti no espírito a frequência do medo pela outra pessoa. E aquilo até ficou impregnado no meu campo, né? Eu precisei meditar, pessoal, precisei meditar, entrar numa frequência para que isso saísse. E quando vem
frequência de medo, vem um pensamento de medo, de que alguém vai matar você, você vai morrer, sabe? Vem esses tipos de pensamento. E eu digo, nossa, o que é isso? Então, foi a infecção, a contaminação que da frequência da outras pessoas e gente da minha família, tá, pessoal? Não tem o que fazer, a gente sente, tá, pessoal? Isso que é o difícil da gente ser espiritual, tá? Então, a gente é espiritual, pessoal. Então, quando eu vejo pessoas, né? Ah, eu não acredito em negócio de espírito, eu não acredito. Eu digo, você não está acreditando nem em você, porque você é um espírito. Você só está usando um corpo aqui. Então veja, pessoal, como é que está o nível de consciência. Eu vejo pessoas falando isso. Então veja então o nível de consciência dessas pessoas. Então, como é que essas pessoas não vão vibrar no medo? E às vezes até gente da nossa família. E a gente está convivendo, então você também recebe essa influência. Nossa, pessoal, vinha cada pensamento na minha cabeça, tá? Eu fiquei meditando, eu digo, meu Deus, e parecendo que não quer sair. Mas graças a Deus eu perseverei em oração, meditação, né? A, o pensamento, a frequência mal saiu, tá? Esse é o nosso difícil, tá, pessoal? De a gente manter uma vitalidade, um vigor nessa realidade. Essa é a nossa dificuldade, né? É o tema que a gente está falando, né, pessoal? O que é a vitalidade espiritual? A gente vai para a terceira parte, né? Tomar um golinho de chá aqui, né? Então a gente vai para a terceira parte, né, pessoal? Desse tema aí maravilhoso, vitalidade, a gente sempre precisa. Mas o difícil é a gente manter, né, pessoal, nessa vitalidade, porque acontece essas coisas aí, ó, tá? O ambiente que a gente tá contaminado, tá sujo. São até pessoas da nossa família também. O nível de consciência tá baixo e a gente vai ter que saber lidar. É o jogo que é apresentado para a gente, pessoal. Não tem o que fazer. A gente, como espiritual, é o jogo que está acontecendo aqui. E aí, como é que a gente vai lidar com com essas coisas que acontecem? Por isso que o difícil da gente, que é desperto, né, pessoal? Não é a gente despertar, a gente desperta, fica até alegre, né? Mas depois, tá, pessoal? A gente, para manter a frequência aqui nessa. Essa é a nossa dificuldade. E às vezes até quando acontece isso, tem espírito que vai sugar a nossa energia, tá? Quando a gente não entra, eles vão sugar, vai aproveitar. Então, porque ele quer tirar essa nossa vitalidade. E o que é que a gente tem que fazer, pessoal? Tem que fazer isso. É por isso que existe, né, prática. Você viu que a gente estava falando, né? Prática, existe maneiras como a gente tem que se portar nessa realidade. Essa realidade é quântica. Então, como é que eu me comporto aqui nessa realidade quântica de energia? Então, a gente tem que saber é o que a gente está estudando, é o que a gente está nos espiritualizando, melhorando, para que a gente saiba lidar com essas coisas aqui. Entende, pessoal? Então, veja que coisa, né? Maravilhosa, um dia lindo eu saí aí, tá? E graças a Deus, tá, pessoal? Melhorou um pouco a frequência, tá? Mas é isso, melhora, daqui a pouco pode piorar 10 vezes mais. A gente está num ambiente insalubre, né, pessoal? É um ambiente que cada consciência aí, tá? Então a gente está orando a Deus, né? Pedindo para que livre dessas consciências malignas. A gente começar a vibrar numa boa frequência, para que
não se atrai a esse tipo de pessoa. Mas tem gente da nossa família que não tem esse conhecimento, pessoal. Tem gente da nossa família que está vibrando aí e às vezes atrai essas coisas. E a gente, por estar junto do nosso familiar, a gente começa a sentir também. Esse é o problema da gente, tá, pessoal? Por isso que a gente, não é que a gente queira ficar só, não, tá, pessoal? A gente quer ter comunhão com as outras pessoas aí, na praia mesmo. Eu não vou porque tá agitado. Tá um dia bonito aqui na Bahia, Salvador, né? Um sol. Mas eu sei que vai estar lotado, eu sei que vai ter um monte de consciência, um monte de gente lá, um monte de frequências, perturbada, não perturbada, vai estar todo tipo lá, num ambiente desse público, né? Que é a praia, né? Por enquanto a praia está pública, tá? Eu não sei se vai continuar pública. Entende? Então, como é que a gente, né? Então, a gente que é espiritual, a gente fica ali dando o nosso jeitinho. A gente vai em ambientes melhores, mais vazio, mais tranquilo, para a gente manter a nossa frequência, a nossa vitalidade, né, pessoal? Então, entendeu tudo que eu falei nessa introdução? Então, vamos lá prosseguir o nosso estudo, né, pessoal? Que é o quê? O que é, né, a vitalidade espiritual. Então, pessoal, o que é essa vitalidade espiritual aí que a gente viu na primeira, segunda e a gente vai agora para a terceira parte, pessoal. O que é isso, pessoal? Essa vitalidade. Aqui, vamos recapitular para sempre quando a gente repete, é a alma da retórica. Então a gente grava no nosso consciente, né? Então, o que é a vitalidade espiritual? Ele fala, a vitalidade espiritual é uma energia. Então, veja que ele está falando de energia. Vigor, entusiasmo interior que emana de uma conexão profunda com o divino. Então, com a divindade. Então, essa energia, esse vigor, esse entusiasmo, essa força vem dessa conexão com a divindade. Quem é essa divindade, irmão Samuel? Pelo amor de Deus, o que é que você está falando? A divindade é o Pai. Você já ouviu falar sobre o Pai? O Filho. Você já ouviu falar sobre o Filho? E o Espírito Santo. Então, é essa divindade que a gente tem que ter conexão profunda, verdadeira, para receber essa vitalidade. Eu estou sendo bem didático, está bem claro, né, pessoal? Então, se eu me coloco com outra divindade, irmão Samuel, com outra coisa, você não vai receber essa vitalidade espiritual aqui. Você vai estar até se prostituindo, até recebendo aí uma energia, mas que não é a energia verdadeira. Você deu para entender, pessoal? Aí ele fala, muitas vezes é descrita no contexto espiritual, então, contexto espiritual geral, né? Como a força de vida do Espírito Santo. Então, é considerada no contexto que é uma pessoa que tem essa vitalidade, é que o Espírito está trabalhando na vida dela. O Espírito Santo. Né? Você já ouviu falar aí? Você já leu a Bíblia aí, tá? Então, aí ele fala, no qual resulta no equilíbrio entre a mente. Então, quando a pessoa está assim, vai resultar que ele vai estar equilibrado entre a mente, o corpo e o espírito, promovendo a vida plena, com propósito, então, sabendo o que veio fazer aqui, e renovação interior.
constante. Então, constantemente, o Espírito vai estar trabalhando no seu interior, tá? E permita, né, pessoal? Não endureça o coração, tá? Por mais que a gente tenha alguns erros, sempre a gente continuar nesse caminho da evolução da nossa espiritualidade, tá? Não endureça, né? Eu dei uma deslizada, irmão Samuel. Ainda bem, né? Você deslizou, levantou, levanta e continua caminhando. É assim, pessoal. Tá? Porque a gente está sendo tentado, a gente está recebendo frequências, às vezes perturbação da nossa família, então o ambiente não ajuda, entende? Então tudo isso, tá? A espiritualidade sabe o que você está passando, ele sabe a sua vida, quando você acorda e quando você vai dormir, ele sabe de tudo que você está passando, a dificuldade que você encontra, né? Pela essa vida, ele sabe de tudo. Então, ele vai trabalhar e ele vai lhe ajudar nisso, ele vai abrir seus olhos, ele vai lhe dar essa força, essa energia, essa vitalidade para você caminhar. Não desista. A gente não pode desistir, tá? Não é fácil, tá, pessoal? Eu tô falando assim, mas eu já pensei em chutar o balde várias vezes, tá? Tem que ser sincero, tá? Então, é bom a gente ter essa sinceridade, porque isso nos ajuda a espiritualidade não dá força para manter a gente, porque quem mantém a gente aqui, nos alimenta, nos dá força, nos dá alegria, é esse Deus, é através dessa espiritualidade, esse Deus está trabalhando na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus, ele está nos dando força. Por isso que eu estou dizendo, sem a conexão verdadeira, você não vai conseguir vencer essa situação aqui, porque aqui, como diz aqui na Bahia, né? Aqui é barril, aqui é barril dobrado. Você já viu? Aqui na Bahia tem essa palavra. Aqui é duro mesmo, aqui é uma vida dura, que é um barril dobrado. Aqui tem muita maldade, tem muito espírito mal, tem muita consciência agora encarnada fazendo maldade aqui. Aqui tem uma frequência muito ruim, pessoal. Tá? Por mais que a gente olhe a beleza desse mundo aqui físico, eu olhei isso aí, vi o céu, o sol, eu vi as coisas aí, a natureza ali, eu vi as coisas, mas aqui tem consciências malignas, aqui tem energias, são consciências que estão trazendo energia pesada. Então não é fácil, então a gente cai, a gente tem a nossa caída, mas é por isso que a gente está aqui como um irmão espiritual, um para ajudar o outro. E por isso que eu agradeço muito, porque eu vejo que eu tenho feito pessoas, né, caminhar agora na espiritualidade dela. Estava parada, estava revoltada com algum contexto religioso. Teve muitas pessoas aqui no meu canal que estavam revoltadas. Não queria mais saber negócio de Deus, de orar, de estudar, sabe? Por causa que ela passou em contexto religioso, sofreu algumas coisas, né? E aí estava revoltada. Então, graças a Deus, através do meu vídeo, essa pessoa voltou agora o trabalho dela. Eu agradeço muito, tá? Que a espiritualidade fez esse... Tá me usando aqui, eu abri o canalzinho simples aqui e tá me usando para trabalhar agora nessas consciências. Eu agradeço muito e eu tenho que permanecer aqui, humilde, sincero, trabalhando a minha espiritualidade, né? Sem ganância, sem, sabe, sem querer explorar ninguém, sempre se podendo ajudar, ajuda, tá? Quem eu não puder ajudar, não pude ajudar, tá, pessoal? Sinto muito, tá? É o que eu tenho, é os meus recursos, é a minha coisa que eu não pude ajudar, tá? Outros Deus, a espiritualidade vai preparar para ajudar você, tá?
É isso, pessoal. A gente tem que ter essa consciência, tá? Porque, né, aqui não é fácil a gente andar. Mas com a ajuda dessa conexão, dessa força, a gente vai conseguir andar nesse caminho espiritual. Aí eu coloquei, e por que temos que buscar essa força? Por quê, pessoal? Porque aqui a gente precisa para caminhar. Senão você para no caminho. Se você não tem a ajuda do Deus que está na sua consciência, que é essa força interior, você não usar a sua fé, esqueça, você não vai, você vai caminhar um pouquinho, daqui a pouco você vai parar lá na frente. Deu para entender, pessoal? Hoje aqui, ó, os pessoal saíram aí, tá? O dia tá bonito, saíram. Eu tô aqui sozinho, não tá tendo nenhuma interferência, tá? Vamos lá, vamos gravar mais, tá? Então a gente viu isso aí na primeira, segunda e agora a gente vai para a terceira. A gente parou aqui na segunda parte ontem, né, pessoal? Nessa parte aqui, ó. Assim, a vitalidade espiritual é, portanto, uma experiência de uma vida vivida no espírito. Contrária a uma existência meramente da carne, do ego, né? Então, quando a Bíblia fala deixar as obras da carne, esse está falando do ego, desse homem do desejo, tá? Que é o nosso homem aqui. Por que a gente tem que largar isso? Porque é através dessas frequências do nosso desejo, pessoal, que o inimigo ele vai trabalhar na nossa vida, tá? Por isso que ele alimenta esse ego. Então, tem distração, tem muita coisa para você se contaminar, que é por isso que ele está trabalhando isso. Ele está usando o seu próprio frequência, desejo mais baixo, né? Por isso que a gente tem que equilibrar esse desejo, né? Porque a gente é humano, a gente, ai, moço, a gente não vai ter procurar as coisas, a gente vai, mas tudo com equilíbrio. A gente pode ter dinheiro, irmão, a gente pode ter usar tranquilamente. Mas quando você colocar o amor, aí já é outra coisa. A gente pode ter uma mulher, uma esposa, ter um relacionamento sexual. A gente pode, pessoal. Tranquilamente, então, com compromisso com a pessoa. Não sair aí, como a maioria das pessoas, iguais animais, né? Deitando com um ou outro. A gente não pode. Isso é uma coisa da inconsciência. E os espíritos vão aproveitar disso aí. Se você está nessa frequência. Então, a gente vai usar a matéria, tá, pessoal? Com consciência. Usar as nossas energias, usar a matéria com consciência. Sem problema nenhum. Então, isso você precisa tomar consciência para entrar no equilíbrio. O próprio espírito também, ele vai trabalhando, levando você para essa frequência. Entende? Então, tem que ser uma vida vivida no espírito, né? Deixar o espírito guiar você, contrária a uma existência meramente da carne e do ego, ou focada apenas nas coisas materiais. Então a gente não pode só esperar coisas só desse mundo, coisas principalmente materiais, pessoal. Porque se Deus não der o que você quer, e aí? Deus é injusto? Entende, pessoal? A gente precisa entender todo o contexto, porque senão, às vezes, a gente pode entrar numa murmuração. A gente não vai ser agradecido. Entende? Então, terceira parte, pessoal. Vamos lá. Por isso, a vitalidade está totalmente relacionada à qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, né, física, mental, emocional e espiritual. Então, por isso que essa vitalidade, ela vem trazer essa qualidade de vida, tá?
uma qualidade de vida que você esteja equilibrado, se sentindo bem, né? Quando eu falo em qualidade de vida, não é riqueza, dinheiro, não, tá, pessoal? Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem uma qualidade de vida. É pessoas perturbadas. Você vê aí, tem muitos aí com dinheiro. Eu, cidadão filho, né? Que mora em um bairro nobre aqui em Salvador. Nossa, pessoal, o filho aprontava era uma perturbação na vida aí, tá? Um negócio que isso são escondidos, né? Essas pessoas que têm mais dinheiro esconde isso. O pobre não, o pobre aparece logo as perturbações dele, até o relacionamento com a polícia, né? Lidar com o filho do rico, com o filho do pobre, é diferente, né? Porque esse filho do rico, era o usuário, né? De substância química pesada. Então, trazendo a maior complicação. Então, o que é que faltava para aquela jovem? Aquele lá, os pais aí, né? Sempre ele levou aí tratamento, deu a coisa melhor, teve problema com polícia, mas você sabe, né? Polícia, é filho lá do fulano de tal. Então, a gente sabe que existe isso aqui. Se fosse um pobre aí, eu acho que talvez não estaria nem vivo aqui, tá? Então, isso é coisa dessa realidade, tá, pessoal? É a maneira como as coisas agem aqui, tá? Isso não é só o setor da polícia, não é? Vários setores acontece isso, tá? Por isso quem tem dinheiro aqui tem um pouco de privilégio, tá? Ele tem privilégios em vários setores aqui dessa realidade. Essa é a verdade, tá? É difícil a gente encarar isso, né, pessoal? Mas a gente tem que encarar, tá? Aí ele fala, por isso a vitalidade está totalmente relacionada à qualidade de vida. Por isso devemos estar sempre atentos aos sinais da perda de vitalidade, que é o próprio corpo dá ao longo das diferentes fases da vida. Então, o próprio corpo, né, pessoal? A gente vai dar sinais de que a gente está perdendo essa vitalidade. Uma coisa natural do próprio corpo, que ele vai perdendo a energia. E quando a gente não está conectado com a fonte, com Deus, né? Por isso que a criança, então, a primeira fase da vida de um ser humano é quando ela é criança, ela está mais conectada à natureza, às coisas de Deus. Mas quando ela vai crescendo adolescente, ela vai entrando numa fase onde vai perdendo isso, se ela não tiver um ensinamento, umas coisas para ela trabalhar a energia do corpo. Ela pode se perder no mundo da perdição, da prostituição, da droga. Então ela pode se perder aí na adolescência. Então por isso que essa fase adolescente é muito difícil, tá? Quem tem adolescente sabe disso. Então, e aí quando você vai ficando mais velho, vai também perdendo um pouco essa vitalidade, o corpo. Então vai dando sinais que você está perdendo essa vitalidade. E se você não procurar a conexão com o Criador, né? Não é procurar uma religião, tá, pessoal? Não é isso, tá? O que eu estou falando, tá? Porque quando pensa em você buscar Deus, vocês tudo aí pensa que o templo lá físico é a igreja de Deus. O engano é grande, tá, pessoal? Nossa, ainda bem que existe aí pessoas que estão despertando. Eles falam que a gente é o desengrejado, que não está pregando para a pessoa ir para os templos religiosos. Mas ainda bem que está aumentando aí esse pensamento dessas pessoas, tá? Que é considerado desengrejado, e está ajudando, né? Eu comecei aqui
né? E não tinha nada disso para eu ensinar essas pessoas, foi difícil, tá, pessoal? Teve pessoas aqui no meu canal que teve uma resistência muito grande. Mas é isso. A gente vai ter que encarar, pedir vitalidade, força a Deus e continuar a jornada, tá? Então, a vitalidade que é o próprio corpo dá ao longo de diferentes fases da vida. Então, quando criança, adolescente e adulto. E na velhice também, né? Aí o que ele fala mais? Quais os sinais que o corpo dá quando está perdendo a vitalidade? Então, qual é os sinais, né? Sinais o corpo dá, então é coisa física. Então é coisa para você ficar atento. Porque você está no físico aí, então a maioria do que você repara algumas coisas físicas, quando está incomodando você fisicamente. Então, quando está no campo espiritual etérico, né? Você não dá importância. A maioria não dão importância. São poucos, tá? Que estão trabalhando esse lado espiritual etéreo. São poucas pessoas, tá? Então, ele fala qual é os sinais, pessoal, que o corpo dá quando a pessoa está perdendo essa vitalidade. Dormir mal e acordar cansado. Não é brincadeira, né, velho? Então a pessoa dorme, né, mal, às vezes até tem pessoas que dormem bastante, passa até o dia, a noite, mas sempre quando tá acordando, acorda cansado. O que é que tá acontecendo? Tem alguma coisa sugando a sua energia aí. Principalmente energia vital, espírito. Veja o seu comportamento, pessoal. Tá? Pessoas que usam substância, bebidas, lícita e ilícita, tá? Pessoas que usam, que fica no limiar desses espíritos, eles sugam. Então a maioria deles, quando acorda sem essa vitalidade, acorda cansado, né? Dorme mal, às vezes não consegue nem dormir que o espírito não deixa, tá? Aí ele fala, muito cansaço ao fazer algum esforço. Então, ela quando faz algum esforço, né, não muito, já está cansada. Ela vai comprar alguma coisa ali, quando volta, ai meu Deus, eu não consigo mais fazer nada. Então, a pessoa vai para o médico, aí passa vitamina, a pessoa toma vitamina, mas não adianta nada, pessoal. A pessoa sempre está com faz algum esforço, está cansado. Então, tem algum espírito aí sugando essa energia aí. E seu corpo está dando sinal. Tá? Aí, qual é o outro sinal, pessoal? Baixa imunidade do organismo e ocorrência frequente de doença. Então, aquela pessoa que malmente o tempo esfria, ela já está começando a ficar resfriado, gripado. Né? Ela pega doença fácil, né? Ela se contamina fácil com vírus, com coisa. Porque a imunidade do organismo, então, você vê quando a energia está sendo sugada, é tirada essa energia vital da gente, a nossa imunidade é baixa. Então, o nosso organismo não tem defesa. Começa a não ter defesa contra os vírus, as bactérias, porque o nosso mundo aqui físico, ele é cheio de bactéria, pessoal. Mas o que é que faz a gente viver nesse mundo de bactéria? O nosso corpo é feito de bactéria também. Tem várias composições de bactéria, porque veio da terra, né? O nosso corpo, por isso que a gente é adâmico. A gente veio do barro. Tá aí uma prova que a história de Adão não é uma farsa, tá, pessoal? A própria ciência já provou que a gente veio do barro. Então, da onde que a gente vê essa história que a gente veio do barro? De Adão e Eva, não é isso lá?
E muitos falam que é uma historinha. Então, mas isso aí é para outra situação, tá, pessoal? Mas então a gente, como é que se diz? Para manter a nossa a vitalidade, vai ajudar a gente a combater os vírus para que a gente não adoeça assim, tá, pessoal? Mas quando você está sendo sugado a sua energia, essa vitalidade, e você não está ligado à fonte, ainda está desconectado da tomada da fonte, que é Deus, e espírito sugando, então vai baixando sua imunidade, você vai ficando doente, vai ficando. Então a doença aí leva você para o hospital. Aí quando vê você, né, o seu espírito desencarna do corpo. Por isso tem que cuidar, né, pessoal? Não só de a gente procurar vitamina, boas alimentação, como também buscar essa conexão para a gente ter essa força, essa vitalidade. Né, pessoal? Olha, eu melhorei bastante quando esse trabalho espiritual foi feito aqui, tá, pessoal? Então, qual é o outro sinal? Ele diz problemas associados ao tabagismo, excesso de bebida alcoólica e substância ilícita. Então, o que é drogas, né? Então, pessoas que estão com esses problemas, tá, pessoal? Tá com esse vício, né? Você às vezes até despertou, tá? E você tá com, né? Porque esse vício a gente praticou enquanto a gente estava dormindo. Então, você tem que procurar aí se livrar disso, tá, pessoal? E essa vitalidade vai ajudar você a largar esse vícios, essas coisas. Então, o próprio espírito ele vai lhe dar força para você largar o cigarro, a bebida, as drogas, né? Todo tipo de droga, tá? Ajudar você nisso. Por quê? Se você fica com esse vício, você fica alimentando, tá, pessoal? Às vezes nem esse vício também, tem vício visual, né? Que é vício em pornografia, vício em sexo, tá, pessoal? Também não pode, então, querer sair fazendo sexo com qualquer pessoa, você não se controla. Isso também é um vício que leva esses espíritos a sugar a sua energia. Não pode, tá, pessoal? Então você tem que pedir ajuda ao espírito, né? Você despertou para equilibrar isso aí, tá? Largar cigarro, bebida, né? Tá, todo tipo de bebida, tá, pessoal? Eu não sei mais o que é uma gota de álcool na minha boca, pessoal. Tá? Quando eu fui tomar, eu gosto daquele suco de uva concentrado, né? Ele vem em um negócio de vidro assim, é bem forte. Eu acho que é esse suco de uva que os religiosos usam para fazer. Ah, é a Santa Ceia. Tomar o vinho, né? Então, aquele suco de uva, depois que eu vim descobrir, tá? Eu lendo o rótulo, que ele tem 3% de álcool. Que o próprio, a uva, ele libera esse 3% de álcool da fermentação. Então, quanto mais o suco de uva fica ali muito tempo, ele libera essa fermentação, o suco da uva. Então, eu tomei uns 3 copos daquele, né, pessoal? Gelado, eu tava com sede, né? Eu já há muito tempo que eu não coloco nenhuma gota de álcool na minha boca, né? Quando eu vi, eu tava ficando meio tontinho, né, pessoal? Meio alegre. Eu tô alegre. Então, o efeito do suco de uva tava me deixando um pouco alegre. Porque depois que eu vim ler, eu digo, oxe, isso aqui é com álcool. Quando eu vim ler, que tinha 3%, e eu tomei bastante,
né? E aí eu fiquei um pouco meio. Não deu para tirar totalmente a minha consciência, mas eu fiquei um pouco meio, né, assim, tontinho, né, pessoal? Meio alegre. Por quê, pessoal? Porque quando o seu corpo há muito tempo não tem álcool, qualquer porcentagem de álcool que você ingere, você já começa a tirar você do equilíbrio, tá? Pessoas que não estão acostumadas, eu vou tomar só uma tacinha de vinho aqui, só tomar um pouquinho. Ela vai ficar, vai tirar ela vai tirar um pouco dela como é que se diz? Ela vai ficar tonta. Foi o que aconteceu comigo, tá, pessoal? Então, tem que largar essas coisas, tá, pessoal? Aí qual é o outro sinal que o corpo dá, pessoal? Você está perdendo vitalidade, falta de disposição para trabalhar e estudar. Então, quando você fica, não consegue escrever, pensar, estudar, você não consegue, aí vai trabalhar, parecendo que lhe deram porretada nas costas, ser todo quebrado. Então, né? Porque já o trabalho daqui que a gente faz é escravo, você sabe, né, pessoal? Vocês tudo é que são empregados, vocês são escravos, tá? São escravos aí, estão trabalhando escravidamente, tá? Então, forçando até sua mente, seu corpo físico, além daquilo que o ser humano foi preparado, tá? Então, falta de disposição para trabalhar e estudar. Qual é o outro sinal? Falta de disposição para atividades em família e amigo. Então não tem disposição em participar de nada. Ai, meu Deus, eu não aguento, estou cansado. Eu sei, tá, pessoal? Não é toda vez, tá, pessoal? Mas com frequência, se você tá com frequência assim, tem alguma coisa errada. É preciso cuidar disso. E você vê a maioria que ele se vereda por esse caminho de vícios, de coisa, ele começa a apresentar esses sintomas aí, tá, pessoal? Esses sinais aí. E tá perdendo vitalidade, tá perdendo a energia, tá perdendo a conexão com o Criador, tá? Aí qual é o outro sinal? Estresse. Então, pessoa que está estressada, começa a dar ansiedade, pessoas que já estão assim, é porque o corpo está dando sinal de que ela está perdendo essa vitalidade, né? Ela já está fora da conexão com o Criador, então está começando a dar ansiedade, ela fica estressada, então problema de pele aparece, como perda de elasticidade e brilho, então até cabelo cai, a pele, né, tem problema na pele. Então tudo isso, cadê? Tem mais? Tem mais, pessoal. Vamos lá, vamos continuar, né? Aí ele fala: assim, nos tempos atuais, a busca pela vitalidade, pelo equilíbrio, se tornou uma prioridade na vida daqueles que estão despertando. Então, nos dias atuais, tá, pessoal, que a frequência está pesada, muitas coisas estão difíceis de a gente caminhar aqui. Então, vocês que estão despertando nesses tempos atuais, no tempo de hoje, né? Se hoje você ouvir a voz, não endureça o coração, está lá escrito na Bíblia. Então, esse hoje é Cristo. Então, nos tempos atuais, né? A busca pela vitalidade, pelo equilíbrio. Então, tem muita gente despertando agora e buscando isso, pessoal. Se tornou uma prioridade. Então, tem que ser uma prioridade na sua vida, pessoal. Você que é desperto, você que é espiritual, você que é cristão, você que é uma pessoa que despertou a consciência,
Você que nasceu de novo, você tem que priorizar essa busca por essa vitalidade, que é a conexão com a fonte de energia, o Criador, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então você tem que priorizar. Eu sei que o nosso tempo aqui foi escravizado, né, pessoal? Então a gente, para ganhar um dinheiro, para manter o nosso corpo físico aqui, o que é que acontece? A gente gasta tempo, então é a própria Matrix que fez isso para que você não tenha tempo de se espiritualizar, de pensar, de estudar, de buscar essas coisas. Então você prioriza outras coisas em relação ao espiritual. E é aonde você se dá de mal, cai no laço que o inimigo quer mesmo. Porque às vezes as pessoas é forçada, pessoal. Para ela manter, ela ter uma casa, pagar as contas dela, ela comprar alimento, ela manter as coisas, então ela vai ter que trabalhar duro nessa realidade. E isso foi criado por essa Matrix mesmo. Então a pessoa não vai ter tempo. Então, você vê quando os que se dizem cristão, que vai para o templo, né? Ele só tem domingo. E olhe lá, se domingo ele não ir trabalhar. Então eles vão lá, aí chega lá, o pastor tá falando lá, né? Aí começa a dormir nos bancos, de tão cansado. Aí não aprende nada. Aí fica aí, então o nível de consciência fica baixo. Aí vai ser enganado por esses líderes. Então o que o líder fala, ele diz, é isso mesmo. Aí coloca o dinheiro aqui, vocês vão e colocam. Então, porque você não tem raciocínio, você não tem capacidade. É isso que eles querem. Então, por isso que você está despertando, tá? Ele fala, é prioridade na vida daqueles que estão despertando. Ele fala, mas para alcançar o segredo para uma vida plena é esta, justamente na harmonia entre a mente, corpo e espírito. Então, você quer uma vida plena? Você tem que priorizar essas coisas para equilibrar sua mente, então o emocional, a mente e o emocional, o corpo e o espiritual. Por isso que essa maneira que a gente vive aqui, que a Matrix colocou a gente, não favorece a gente elevar a nossa consciência. É sempre derrubar a gente. Porque ele não quer que você se conecte, ele não quer, não quero ninguém espiritual aqui, não quero ninguém brilhando luz, não quero ninguém fazendo bem. E aqui é só para fazer mal mesmo, aqui é maldade, e tem muita gente que gosta e entra nessa frequência, mas vai receber a sua recompensa, tá? Lembra que se você entrar nessa frequência de fazer o mal, dessas coisas, você vai receber a sua recompensa. E eu acho que não vai ser boa, tá? Eu acho que a sua recompensa não vai ser boa. Então, é o que ele fala, mas para alcançar o segredo para uma vida plena é esta. Então, é esta, não tem a outra. Você vai ter que buscar priorizar a sua vida, o seu despertar espiritual. Não tem outro segredo. Faça uma campanha, faça alguma coisa. Não existe isso, pessoal. É você ter que trabalhar no dia a dia, não é? Isso aí é engano. É engano que essas religiões estão fazendo. Por isso que as pessoas querem pegar o atalho, pessoal. Ela não quer pegar o caminho de dificuldade, o caminho do dia a dia. Ela não quer. Ela quer um atalho. Ah, faz aqui, ora aqui, pessoal, faz um ritual, faz alguma coisa aí. Faz aí para a gente ganhar dinheiro logo. A gente. Não é assim, pessoal. Não é assim que funciona nesse mundo físico. Então, isso são atalhos, tá? E quando você vai por esses atalhos, esses espíritos malignos estão aí.
e a maioria estão fazendo rituais para esse espírito, para conseguir uma vida melhor, para ter equilíbrio, ter paz. Então, não é assim. Então, é no dia a dia, é na sua frequência, é como você se comporta, é que você vai trabalhando essa frequência. É por isso que está cheio esses cultos aí que faz campanha, esses pastores aí, é por isso que estão cheios. E eles aproveitando e tirando aí, enriquecendo aí de você. É por isso. Você deu para entender agora, pessoal? E a gente que está querendo passar, está indo devagarzinho aqui. Ah, irmão, é muito tempo, aí vou ficar assistindo. Ah, não, eu quero meu negócio logo. Ah, não, vou ficar aí, que nada. Você entende? Porque é o caminho mais difícil, mas é o caminho correto. É o caminho que você vai construindo a sua frequência, você vai tendo essa vitalidade, vai aumentando a força. Não, eu quero que desça logo o poder, né? Ah, vai ter uma campanha aqui, vai descer o poder lá, vocês vão sair de lá com poder. Aí vai. Aí é tanto, aí chega lá, o dinheiro já suado, né? Pá, vai lá, paga. É isso que está acontecendo no meio espiritual, tá, pessoal? E aí, quando quebra a cara lá, aí depois tá aí, tá? Teve muita gente aqui que tá agora no meu canal, ela precisou quebrar a cara nesses meios aí religiosos para depois ouvir aqui, me ouvir aqui. É isso. Até tomar, vai tomar porrada até acordar para a vida. Então eu disse, o segredo para uma vida plena é esta, justamente na harmonia entre a mente, o corpo e o espírito. Né? Então é essa a harmonia. O que mais? Assim, quando conseguirmos integrar mente, corpo e espírito de forma harmoniosa, então, quando a gente conseguir equilibrar isso, o que é que vai acontecer? Alcançamos um estado de equilíbrio e vitalidade que se reflete em toda a área de nossas vidas. Então, quando a gente equilibrar isso, então vai começar a refletir na nossa vida. Então, essa energia, essa vitalidade vai começar a aparecer na nossa vida, em toda a área da nossa vida. Então, físico, mental, emocional, espiritual. Então, toda a área da nossa vida a gente vai estar com essa vitalidade. A gente não vai adoecer rapidamente, o nosso corpo. Nosso mental vai estar bem. O emocional da gente vai estar equilibrado. E a gente vai ter a conexão com o Criador espiritualmente. A gente vai estar bem, a nossa consciência. Então, é tudo isso que o inimigo aqui dessa realidade não quer que você ande com esse equilíbrio. Por quê? Você vai ser um transmissor dessa frequência. As pessoas vão querer qual é o segredo. Aí, ó, e você fala aqui, ó, o segredo é esse. É você buscar essa vitalidade, que é essa conexão com Deus. Então, aí você vai começar a falar de espiritualidade para ela, falar de Cristo, a falar da frequência de Cristo, a falar de Deus, para ver se ela, né, entra na mesma frequência também. Então o inimigo não quer isso, tá? Então ele vai tentar meramente derrubar você a todo instante. O que mais, pessoal? Vamos lá? Em toda a área da nossa vida, a vitalidade não se limita apenas à ausência de doença, mas sim na capacidade de irradiar energia, entusiasmo e bem-estar em tudo o que fazemos. Então, não é só a gente
ficar curado, né? A gente evitar doença. Então, a vitalidade espiritual na nossa vida não é só para isso. Ela serve para que a gente irradie. Cadê a palavra que ele fala aqui? Ele fala, não se limita apenas à ausência de doença no seu corpo, mas sim a capacidade de irradiar. Por que ele colocou essa palavra irradiar, pessoal? Porque irradiar é frequência, é onda. Então, quando sua alma está vibrando, você está emitindo uma onda, uma frequência, uma energia. O ambiente, né? O ambiente é onde você está, né? Então, as coisas aqui materiais vai ser irradiado com essa frequência sua. E as pessoas que estão ao seu redor. Você vai começar a irradiar essa energia, né? Entusiasmo, então, você vai irradiar essa alegria, né? E bem-estar em tudo que você está fazendo. Então, tudo que você está fazendo está irradiando isso. Olha aqui, pessoal. O que é que vocês têm sentido? O que eu tenho feito aqui? Por mais que a minha família, o meu esteja perturbado, mas o que é que você tem sentido eu irradiando isso aqui? É por isso que o ambiente aqui melhorou também. A minha família melhorou. Porque irradiando, então a gente tem que irradiar isso, pessoal. Tá? O próprio espírito ele vai começar a mover e quando vê você vai estar irradiando essa frequência aí. Tá? Esse entusiasmo, alegria e tudo que você está fazendo com alegria. Então, as outras pessoas até ela quer ter essa frequência, mas ela tem que entrar nessa conexão, né? Aí tem muitas pessoas que às vezes quer ficar junto de você para receber radiação. Mas ela própria pode ter irradiação dela, pessoal. Ela pode ter a vitalidade dela. Entende? Então, às vezes, animais, ele percebe a radiação, fica perto. Ali, ó, o gatinho. Ele só fica aqui, ó, no meu pé ali, ó. Tá ali deitado. Os animais, as crianças, ela sente a radiação que está saindo de você. Então fica querendo em você, quer abraçar você, quer ficar sorrir para você. Um dia eu passando no ônibus, né? Eu e minha irmã, né? Aí o bebê passando, olhando, brincando comigo, pegando assim no meu ombro o bebezinho que estava no colo da mãe. O que é que ele estava sentindo? Ele estava sentindo essa irradiação, pessoal. E as crianças é sincera, tá? As crianças, os animais é sincera, né? Ele percebe o que é que você está irradiando. Então, ele serve para irradiar energia, entusiasmo, bem-estar em tudo que fazemos. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai irradiar essa frequência, essa energia, essa vitalidade, né? Que sai da nossa alma. É muito bom, tá, pessoal? Mas, é fácil, irmão Solar? Não é fácil, tá? Aqui eu não minto para você. Aqui você tem que estar ciente das coisas que está fazendo. Então, aqui não é fácil, tá, pessoal? Você até pode despertar, né? Começar a buscar uma conexão ali, mas quando as coisas começam a apertar para o seu lado, então, talvez você possa desistir da espiritualidade. E aí, pessoal? Vocês vão desistir ou não? Eu espero que meus vídeos aqui ajudem a você não desistir, dar força a vocês para continuar, tá, pessoal? Esse é o propósito aqui. Porque eu sei que essa realidade aqui está perdida, tá, pessoal? Então, o que é que a gente tem que cuidar? Cuidar da gente, cuidar daqueles que se aproximam da gente, né? Que quer nos ouvir, quer a nossa ajuda. Então, a gente tem que fazer isso, tá? E seguir a nossa caminhada. Mas vamos parar aqui, né? Vou marcar aqui a quarta parte.
Nossa, pessoal, a gente está caminhando, hein? A gente já está na quarta parte, né, pessoal? Nossa, então, você vê, né? A gente começou há uns tempos atrás aí falando, a gente já está no capítulo, a gente vai para o capítulo 4. A gente gravou hoje a terceira parte, então a gente está caminhando. A gente tinha terminado aí a contaminação espiritual, agora a gente já está na vitalidade, já está indo para a quarta parte. Tá bom, pessoal? Eu espero, tá? Que vocês aí, eu sei que vocês estão assistindo aí, tá, pessoal, meus vídeos. Espero que esteja ajudando você para vocês caminharem aqui. A gente encontra dificuldade em tudo aqui, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Mas é isso. Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!